Vocês já pararam pra pensar por que a casa da Peppa Pig fica no alto de uma colina, como se fosse o castelo do Drácula? Ai, que medo! Eu vou embora! Ou por que por dentro parece uma mansão infinita? Bom, amigos, esses são alguns mistérios da casa da Peppa Pig. Mas fiquem aí se quiserem descobrir os mais malucos de todos. Caso vocês não saibam, em 2023 alguém sem muito o que fazer encontrou uma casa no meio do campo que se parecia demais com a casa da Peppa Pig. Por um momento, a pessoa achou que tinha comido cogumelos demais do Mario, mas percebeu que era literalmente a casa da Peppa Pig na vida real. Tinha seu clássico telhado vermelho, formato triangular e, claro, estava no meio de uma colina, porque aparentemente é o lugar preferido dos porquinhos. E bom, vocês já sabem como a gente é. Depois disso, vários começaram a pensar que, se a casa da Peppa Pig existe na vida real, o que mais desse mundo também existe. Pois é, também existe. E bom, meus camaradas, aí a gente ficou igual viciado em Coca-Cola, procurando o que mais poderia ser real. Porque no começo tudo parece muito inocente. É a Peppa Pig, a mamãe porquinha, o George com seu paizão que parece que vai ter um infarto subindo a colina e... ahá! Mas por que diabos por fora a casa da Peppa parece uma casinha toda humilde? Aqui mal cabe uma cama e um liquidificador. Mas por dentro tem sala, cozinha, sala de jantar, escadas para o infinito e além. E ainda sobra espaço para o Papai Pig aterrissar de cara no chão. Não, que bizarro, tipo, como eles fizeram isso? Por que minha casa não é assim, mano? Foi o Doutor Estranho que construiu? Porque você vê a casa por fora, e nem o George com seu dinossauro caberia lá. E isso nem é o mais estranho, porque em um episódio Mamãe Pig menciona algo que não tem nada a ver. Ela diz que tem uma lanterna no porão. Acho que tem uma lanterna no porão. Porão, faça você. Filho da mãe, aqui ninguém é seu empregado, faça você mesmo. Do porão, repito, o porão? Você está me dizendo que aquela casinha minúscula no topo de uma colina, com formato de triângulo mal dobrado, tem porão? Onde? Debaixo da colina? Dentro da montanha? Porque aí já não estamos falando de uma casa, né? Então, na verdade, é um maldito bunker soviético extra grande. Mamãe Pig fala como se fosse normal. Como se todas as famílias de porquinhos tivessem um porão embaixo de uma colina. Não, senhora, me explique melhor. Alguém me explica. E aí vem outro episódio que deixa tudo pior. O da casa sobre rodas. A família entra em um trailer que por fora parece pequeno, mas por dentro tem camas, espaço, armazenamento e tudo mais. Ou seja, a casa sobre rodas também tem a síndrome da fábrica de Pop Playtime. E Peppa não se assusta. Então, que tipo de bruxaria britânica é essa? E o mais louco é que Peppa diz que parece com a casa dela. A casa sobre rodas é como a nossa casinha. Que engraçado! Hahaha! E ela já mora em uma casa que viola as leis da física todos os dias. Para Peppa entrar em um espaço impossível é como dizer sim. Como a minha casa! Talvez o que vemos no topo da colina seja apenas a entrada. Mas a verdadeira casa está embaixo, dentro da colina, versão porcos milionários. Porque sério, vocês imaginam quanto custa escavar? Escavar uma colina? Quer dizer, fizeram isso com máquinas voadoras ou o quê? Essa é a única forma que eu vejo um pouco de sentido no porão. Então, a casa da Peppa não está em cima da colina, ela está dentro da colina. Ou seja, a Peppa tem como casa uma colina, pessoal. Mas esperem, porque a cidade inteira também é muito estranha. Vocês já repararam que quase todas as casas em Peppa Pig ficam em cima de colinas? Ninguém mora em uma rua normal. Não tem casas grudadas. Todo mundo mora separado, elevado, como se a cidade tivesse sido projetada contra tsunamis. E é aí que entra o episódio da inundação. Nesse episódio a gente vê como cai um dilúvio bíblico e a água sobe e sobe. E por um momento parece que tudo vai ser inundado, mas a água nunca chega na casa da Peppa, porque ela está alta demais. E não só a da Peppa, as outras também, como se um profeta tivesse previsto que em algum momento aquela vila seria inundada. E aí vem outra coisa ainda mais suspeita, o nome da vila. Porque o lugar não se chama algo como Fazenda do Porco, ou Vila de São Porquinho Escondido. Não, se chama Cidade da Peppa.
O quê? Como é? Por que uma cidade inteira leva o nome de uma menina maluca de 4 anos? Imagina se a sua cidade se chamasse Kevinlândia. Como vocês estão? Estamos aqui no episódio de Kevinlândia. Brandonópolis? Que porra é essa, mano? Então a pergunta é, por que Peppa é tão importante? E é aqui que tudo fica ainda mais estranho. Porque Peppa não se comporta como uma criança normal. Peppa dá ordens, corrige adultos e se acha a ditadora do lugar. E o pior de tudo é que todo mundo obedece ela. E tem um episódio em que ela conhece a rainha da Inglaterra e cumprimenta ela como se não fosse nada demais. Como se já fossem amigas íntimas há anos, Peppa chega para a rainha e basicamente diz: a senhora entre na poça de lama. Não? Não pode contornar uma poça de lama. Tem que pular nela. Pare! Você deve usar suas botas. E a rainha obedece. Cara, imagina ter 4 anos e dar instruções para a monarquia britânica. E para variar, a rainha não fica brava, ela simplesmente obedece. Então, uma de duas, ou a rainha estava em modo humilde, ou Peppa tem um status que a gente não entende. Oi meninos e meninas, estamos na minha intro. 3... Talvez a família dele tenha fundado a cidade. Isso já está ficando bem estranho, pessoal. E com isso surge a próxima pergunta. O que aconteceu na cidade da Peppa Pig para que eles decidissem viver nas nuvens? Será que eles acham que aconteceu um dilúvio catastrófico e por isso decidiram deixar suas casas no topo das colinas? Porque se vocês olharem mais de perto, o design da cidade e sua distribuição parecem ser bem estratégicos. No topo de uma colina. Eu não acho que predadores vão chegar até aqui. Nem mesmo a inundação conseguiu alcançar nenhuma casa. Então, na verdade, todos esses porquinhos já eram espertos. E é por isso que todas as casas são assim. Provavelmente foram os antepassados da família Pig que recomendaram isso. E por essa razão, em homenagem à família Pig, foi que deram esse nome à vila. Não é só porque a Peppa se acha a rainha empoderada do vilarejo, e essas seriam as explicações lógicas que eu encontro para esses mistérios. O que eu realmente não consigo entender de jeito nenhum é o quão enormes são as casas por dentro. Então me digam se vocês gostariam de ver o quão grande é a casa da Peppa Pig na vida real em um vídeo. Enfim, essas foram algumas das coisas mais estranhas que achamos no mundo da Peppa Pig. Comentem se conhecem outras também. Ou se vocês gostariam de ver um vídeo sobre os erros mais absurdos da Peppa Pig. Vamos ler o que vocês escreverem nos comentários. A gente se vê no vídeo. Tchau.